Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente. Pode ficar à vontade porque é hora de aprender, é hora de mudar um pouco as coisas aí na sua cabeça e viver melhor. No programa Vida e Saúde dessa semana, nos programas, na verdade, nós estamos falando sobre a alimentação da família. Ontem a gente falou muito sobre a introdução de novos alimentos, sobre a seletividade, inapetência, como é desafiadora essa fase. Mas hoje a gente vai falar de um outro problema cada vez mais comum, que é a obesidade e como ela pode e deve ser tratada em família. Olha só o que mais que a gente vai ter no programa de hoje. Você vai aprender a fazer um tonificante natural. Temos o quadro Raio-X Vida e Saúde e o Felipe está preparando pra gente uma receitinha de empanada de berinjela. Isso a Vida e Saúde está só começando, tem muitas coisas ainda nas entrelinhas. Vai ter exercícios para a família, já que hoje a gente vai tratar do tema da obesidade em família, como combatê-la, como preveni-la, como tratar desse assunto, que é um assunto muito atual. Não dá mais para esconder, não dá mais para pensar que só acontece com os outros. Pode estar acontecendo aí na sua casa, pode ser já de uma fase muito tenra e a gente precisa tratar. Agora é o seguinte, você que quer conhecer mais do Vida e Saúde, está ligando agora aqui a TV Novo Tempo, você pode conhecer mais através do nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, e é lá que você encontra receitas integrais, naturais, vegetarianas, algumas mais simples, outras mais requintadas, mas são receitas ótimas para você mudar aí os hábitos alimentares da sua família. E se você vai receber algum amigo, não sabe o que preparar, lá tem ótimas dicas também, ótimas ideias para você, tá bom? Agora nós queremos receber aqui a doutora Patrícia Lessa Fecuri, ela é nutricionista e é a nossa convidada dessa semana. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez, por favor. Patrícia, a gente está falando desse assunto de alimentação e de reeducação e de família. Em família é muito mais fácil. A gente está acostumado a ver o sobrepeso por todos os lados. E a obesidade, que antes parecia ser um problema só lá do primeiro mundo, de países mais desenvolvidos, por conta talvez da oferta de alimentos mais refinados, menos naturais, hoje em dia se tornou um problema nosso, aqui do nosso quintal mesmo. Uhum. Será que a gente consegue listar ou imaginar por que esses quilinhos a mais estão no nosso dia a dia? Hoje a obesidade não escolhe mais nem classe social e nem condição econômica de um país, né? Você veja bem, o Brasil ou mesmo vários países da África que já sofreram com problema de desnutrição, eles migraram da desnutrição para a obesidade para o outro extremo. Para o outro extremo em 2 décadas de uma maneira assim assustadora. Um problema de saúde pública se tornou uma epidemia, numa preocupação geral. Ao meu ver, existem os fatores que continuam sendo os mesmos, fatores que desencadeiam a obesidade, né, que são fatores ambientais, o hábito alimentar não saudável, falta de atividade física, né, questões hereditárias e genéticas também, que são muito causadoras ainda da obesidade. Uhum. E existem outros fatores hoje em dia, que a questão da modernidade mesmo, ela está facilitando esse tipo de situação. Primeiro, porque hoje as propagandas dos produtos alimentícios, né, elas estão ali para qualquer um. A disposição e a diversidade desses alimentos que são caloricamente vazios também está fácil, qualquer um pode ter acesso hoje em dia a esses alimentos. E eles são bastante acessíveis também. São acessíveis, isso mesmo, né? Monetariamente falando. E existe uma outra questão de que hoje a televisão, o computador, os jogos eletrônicos também colocam ainda as pessoas numa situação de maior sedentarismo ainda. Então você acaba consumindo muito mais do que você deveria e gastando muito menos do que você poderia também. Agora, que alimentos são esses que, de repente, a gente precisa dar nome aos bois aqui, que são os grandes vilões? Bom, existem pesquisas feitas assim recentemente por vários institutos, inclusive no Brasil, que falam que hoje os alimentos que são mais consumidos por pessoas em sobrepeso ou com obesidade são os alimentos ricos em gordura, com alto teor de açúcar e alto teor de sal.
Então, mesmo com toda a contrapropaganda que é feita através dos órgãos de saúde, sim, dos sim. profissionais de saúde. Isso, a Anvisa conseguiu regulamentar, né, as questões das propagandas, né? Então, hoje não se pode fazer propaganda de um alimento falando que ele é completo em nutrientes. Não se pode mais fazer propaganda enganosa, não pode mais apresentar isso para o público. Mas, em compensação, você vai a um shopping, você vai numa rua onde tem vários, assim, vasto comércio de alimentação, você tem acesso a isso. O cheiro é agradável, é atrativo. É viciante. É viciante a forma que ele é apresentado. E o preço, como a gente já disse anteriormente, você paga muito mais caro numa alimentação saudável do que numa alimentação, né? É só pensar na questão dos orgânicos, por exemplo, dos integrais também, das castanhas. A gente paga muito mais caro do que uma alimentação congelada pronta. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Que é, além de mais barata, é mais prática. Sim. Você não precisa descascar, você não precisa pensar em preparos criativos. É só a gente avaliar que tudo que é industrializado é feito em grande escala. Então, a chance disso ser mais barata é bem maior também, né? E tem o lance também, antigamente a gente ainda pedia coisa, a gente caminhava até o estabelecimento e comia. Agora a gente liga e já chega, ou aperta o botãozinho lá, já chega em casa. Então... Ou você compra no mercado mesmo, tudo já processado, tudo praticamente pronto, né? O que esses alimentos têm de praticidade? Eles são gostosos também, mas eles são super calóricos e ricos em sódio também. A alimentação, para ser congelada, para ela ser mais saborosa, ela é acrescida desses... A gordura, ela confere sabor ao alimento. O sal também confere sabor ao alimento. Açúcar então, também. O açúcar nem se fala, né? E a primeira, diga-se de passagem, que a primeira experiência gustativa que o ser humano tem é o sabor doce. As papilas gustativas desenvolvidas na linguinha de um bebê são as para doce, para o sabor doce. O leite materno é levemente adocicado. Então, se você continua com esse estímulo do doce, você só vai desenvolvendo mais ainda a compulsão por doce nesse indivíduo, né? De criança para adolescente, para jovem, para adulto e assim vai. A obesidade tem a ver com esse tipo de comportamento também, aquilo que você aprende na primeira infância, a tendência de você levar isso mais para frente é muito grande. E esses alimentos que têm doce, que têm um pouquinho mais de gordura, que são um pouquinho mais salgadinhos, são mais atrativos para o paladar, de fato. Agora, a gente não pode deixar de lado uma questão que você citou, a hereditariedade. Parece que tem gente que tem menos propensão, que a família toda parece que é magrinha, e outras famílias parece que todo mundo segue o mesmo padrão. Então, papai e mamãe já, às vezes, dos antepassados mais, já tem tendência para ganhar peso. E parece que algumas famílias nem se importam. Comem sem consciência mesmo. Que riscos e problemas a gente vai encarar com a obesidade? Acho que o maior risco hoje da obesidade é o desenvolvimento dessas doenças crônicas degenerativas, né? Esse é o maior prejuízo da obesidade hoje em dia. Por isso que vem acontecendo cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo isso. Hoje em dia é normal, virou rotina você receber no seu consultório uma criança com hipertensão arterial, pressão alta, com diabetes tipo 2, que é desencadeada pelo hábito alimentar inadequado, né? Crianças com problemas de dislipidemia, que são níveis de colesterol alto, níveis de triglicérides altos, que são as gorduras, né, que aparecem no sangue. Quer dizer, além da carga genética que pode favorecer ou desfavorecer a criança nesse aspecto? Se a criança é exposta a um fator de risco, o fator genético, em si, já é um grande risco. E se ela é colocada dentro desse fator ambiental, que entra em contato com o fator genético, o estrago é grande. Agora, não dá para cruzar os braços e falar, olha, mas eu tenho tendência, meu avô tinha, meu pai tem diabetes ou problemas de dislipidemia, né? Tem gente que acaba sendo refém dessa situação hereditária e não dá, a gente precisa remar contra a correnteza nesse aspecto. Com certeza. Essa questão da hereditariedade, vários cientistas falam o seguinte, tem muito mais a ver com a parte do costume em si. Por exemplo, a sua família é uma família ascendente de italianos, ela tem costume com massas e queijos. Ótimo. Tá? Então, isso ela vai
né, passando pelo costume geneticamente também. As células começam, na verdade, na obesidade, uma célula que se chama adipócito, ela começa a se multiplicar de uma maneira irregular. A célula não aguenta, vamos falar de uma forma bem simples, ela não aguenta guardar nela mesmo uma quantidade muito grande de gordura e ela começa a se multiplicar. E por isso Para se dar aumenta conta dessa gordura toda. Isso, e por isso que se aumenta a massa de gordura. Então, vejamos, se isso é um comportamento genético, se os meus avós tinham esse costume e essas células começaram a se dividir dessa maneira, os meus pais vão herdar isso. Dá até para fazer que foi geneticamente adquirido. Sim, geneticamente adquirido e modificado. Sim. Porque você pode modificar isso também. Vai modificar o padrão, Sim, então. quando você avalia as famílias que são magras, que se alimentam bem, Telu, porque tem muita gente que se alimenta super bem e mantém o perfil, né, assim, eutrófico, normal, do peso normal ou até da magreza. Se você vai avaliar, geralmente são pessoas que carregam o costume da atividade física, elas comem muito, mas elas não fazem beliscos entre as refeições, elas ingerem muita água entre as refeições. E esse comer muito, esse volume grande, se você for avaliar, são produtos integrais. Muita São fibra. castanhas, isso, frutas, verduras, muita fibra na alimentação. Então, se você for colocar daí no papel isso daí, você acaba vendo que você está consumindo menos caloria do que uma família que está acostumada com outro tipo de alimento. Certo. Patrícia, quero convidar você agora para acompanhar uma reportagem que a nossa equipe fez com exercícios para a família que quer evitar, que quer combater a obesidade. Então, que tal mudar a sua vida de cabeça para baixo? Exatamente. Para você aí de casa que reclama que não tem tempo para nada, muito menos para fazer exercício, porque tem que cuidar dos filhos ou da própria família, hoje eu vim aqui com essa galera, com esse pessoal aqui, com essa família, para conhecer e entender um pouquinho o que a gente pode fazer para mudar. Do meu lado está a educadora física, a Ellen. Desse lado, a Camila e o seu nenenzinho, Benício. Bom, quero saber de você um pouquinho, Ellen. Qual a importância de realizar atividades físicas? Na volta da gestação, a mãe costuma ter muitos afazeres, né, com o bebê e acaba se esquecendo de se cuidar. Então, é extremamente relevante para que ela se cuide, assim que o médico liberar, que ela possa voltar para fazer atividade física, principalmente para ter um tempo dela também, né? Se for com o bebê, com a família, não tem nenhum problema, mas que seja pensando nela também, porque a mãe, ela se doa tanto que ela acaba esquecendo dela, e isso não faz bem para ela psicologicamente e muito menos fisicamente. Então ela tem que voltar, porque a volta para o exercício físico vai melhorar a relação dela com a alimentação, com o corpo, ela vai ter mais disposição para cuidar do bebê, porque a mãe dorme muito pouco, né? Então é extremamente relevante. Muito se reclama de que eu não tenho tempo porque minha família suga muito, precisa muito da minha atenção. O que fazer numa situação dessa? É possível? Sim, é extremamente possível e você tem que pensar que a palavra é prioridade. O que é prioridade na sua vida, né? E se organizar, combina com a sua família, porque todos ali são importantes. Então a mãe ela se anula muito, então todo mundo é importante, menos a mãe. Ela fica lá de lado e acaba sem se cuidar direito. Então tem que conversar com o esposo, tem que conversar com toda a família, se tiver filhos mais velhos, se organizar, planilhar os horários, estipular uma rotina e priorizar a atividade física também. Tá, agora me responde uma coisa, o que a gente vai aprender hoje? Muita coisa legal. A gente preparou uma série de exercícios sem nenhum equipamento para justamente quem estiver vendo em casa se sentir motivado, procurar uma orientação, procurar informação e conseguir dar esse primeiro passo, começar a fazer atividade física. Desse lado aqui também tem a Camila. E eu queria saber de você, Camila, você costuma fazer exercício físico? Eu faço exercício diariamente. Depois que eu tive ele, eu coloquei a prioridade, né, de estar fazendo os exercícios, de voltar à minha rotina de academia, de estar fazendo, né, na verdade, assim, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Eu tenho que pedir pro marido ajudar, às vezes os outros filhos também dá uma... Eu tenho uma outra menininha também de 4 anos, mas
eu sempre coloquei como prioridade, tá fazendo exercício e dá um jeito para estar indo fazer, né? Nós vamos mostrar agora uma série de exercícios que você pode fazer aí em casa, que é o primeiro passo para você começar a se exercitar. Se você tiver a oportunidade de procurar um profissional para te auxiliar, é bem melhor. Se você não tem equipamento nenhum, não tem lugar para ir, a sala da sua casa pode ser um lugar para você fazer atividade. Aqui nós estamos na quadra, no espaço de lazer do prédio, então procure um lugar adequado para você fazer atividade e comece, tá? A Camila começou com aquecimento, correndo com o carrinho e depois fazendo um trotinho com o Benício no cangote e agora a gente vai para o agachamento, tá? Para o agachamento você precisa afastar as pernas na linha do ombro, segurar bem o bebê para a segurança dele, tá? E elevar o quadril lá atrás como se fosse sentar. Muito bom. E lembra de respirar. Uma. Muito bom. E a última. Muito bem. Você pode repetir 10 vezes. Isso vai variar de acordo com o peso do seu bebê. Você vai verificando o limite do seu corpo e depois a gente passa para o próximo exercício. Agora a Camila vai fazer flexão de braços e vai servir também para ajudar com tchauzinho, dar uma melhoradinha aqui, que a gravidade não colabora com a gente, né? Então, a mamãe pode pegar e deitar o bebê, apoiar bem os braços na lateral e vai descer e dar um cheirinho nele. Isso, muito bom. Muito bom. Importante deixar o abdômen bem fortalecido, tá? E de acordo com sua aptidão física, você desloca mais o joelho para fora ou para dentro. Muito bom. Agora a Camila vai fazer elevação de quadril para trabalhar os membros inferiores, o glúteo e todo o tronco. Vamos lá, Camila? Muito bom. E o Benício acaba se divertindo aí, nessa montanha russa. Nesse exercício, a Camila vai fazer uma prancha em cima do bebê. Isso, muito bom. E vai flexionar os joelhos. É importante deixar o tronco bem contraído para proteger toda a coluna e fortalecer o abdômen. Esses são os exercícios e você pode repeti-los 10 vezes cada exercício e a série toda de 3 a 4 vezes de acordo com o seu condicionamento físico. O papai também pode participar, pode fazer os mesmos exercícios, toda a família tem que se empenhar em ajudar a mamãe que já tem uma carga bem grande. Então, faça na sua casa, no seu jardim, onde você tiver um espaço, mas priorize a atividade física e mova-se. A gente sabe, né, Patrícia, que não adianta a gente fazer toda uma reforma na alimentação, uma mudança e não gastar também caloria, precisa queimar. Com certeza. Patrícia, agora é o seguinte, qual que é o papel dos pais com relação aos filhos que têm sobrepeso, já que eles são os provedores da alimentação? Eles que compram, talvez eles não preparem mais, os filhos talvez já estejam numa fase de se virarem, mas eles têm poder aquisitivo, eles que compram. Olha, vamos supor o seguinte, se são pais que já estão no sobrepeso ou na obesidade, eles precisam participar junto com os filhos no combate da obesidade, né? Primeiro ponto. Se são pais que estão dentro do peso normal, esses pais eles têm que ter uma atitude não negativa sobre o que não pode. Porque se você passa para a criança aquele alimento que é ruim, ela vai criar na cabeça dela a questão do proibido. E o proibido para a criança se torna mais gostoso. Porque vai lá na fantasia. Exatamente. Isso. Desafia a criança, né? Leva ela a pensar por que aquilo não pode e aquilo se torna extremamente interessante. E pode, inclusive, essa questão dos pais não saberem conduzir essa questão do que é bom e do que é ruim, causar na criança a compulsão alimentar por aquele determinado alimento que a criança tem que tomar um certo cuidado. Então, o que geralmente a gente orienta os pais? Primeiro, a família toda tem que passar por um acompanhamento nutricional e psicológico. Não adianta só nutricional, tá? Se está tão difícil assim, você manejar essa situação. Os pais, na hora das refeições, ele tem que oferecer em maior quantidade aquele alimento que é mais saudável, aquele alimento que é menos calórico. E ele tem que dar o exemplo, porque eu já vi, Patrícia, a gente falando assim, olha, o médico falou que meu filho
tá com obesidade, precisa comer arroz integral. Eu vim comprar arroz integral para ele. E aí leva uma xícara de arroz integral e a família inteira vai comer arroz branco. E a criança vai se sentir... Sim, ela está ali completamente separada. Ela já é separada pela própria obesidade. Exatamente, fora do contexto familiar. Isso, fora do contexto familiar, eu estava lendo, inclusive ontem, um estudo que fala o seguinte, que as crianças com peso normal preferem amigos com deficiência física e deficiência mental a amigos obesos. Quer dizer, ela já sofre essa marginalização, isso, que já vem da escola, do clube, né? Onde ela tem ali o meio social dela. Chega em casa, isso é uma forma de marginalizar também. Tá todo mundo comendo arroz branco e a criança tá comendo arroz integral. E sem contar que arroz branco não é um item só para dieta, só para quem tá com restrição calórica. É um item que pode ser consumido normalmente. E a maioria dos alimentos naturais, normais, né, naturais, podem ser oferecidos para a família toda. Com certeza. Eu sempre penso o seguinte, Patrícia, que às vezes a gente quer impor uma dieta para criança que não tem maturidade, que não tem para dar conta desse peso todo. Sendo que a família toda podia estar mudando o estilo de vida, não é? O ambiente familiar são as primeiras, é o local onde a criança tem as primeiras percepções da vida, né? Então eu acho que é o local apropriado para iniciar isso, para todos participarem juntos disso. Eu não quero que o meu filho seja saudável, eu quero ser saudável junto com o meu filho. Olha, quero viver bem junto com o meu filho. Uma diferença, né? Aí entra de novo o lance de ser uma coisa positiva e não uma coisa negativa que vai acontecer com a família. Porciona ali na mesa. A mesa você coloca o maior volume, o prato que é mais saudável, que é menos calórico, e menor volume, aquele prato que é mais calórico. Se a criança não quer aceitar o arroz integral, porque é uma resistência natural, pega o arroz branco e acrescenta algum legume. Não é para mascarar, é uma transição. Você está modificando o sabor do arroz branco que ela está acostumada. Você está mudando a textura do arroz, ele está um pouquinho mais durinho. Se ele tem ali acrescido, vamos supor, um brócolis picado, uma cenoura raladinha, uma cenoura ralada. Vá fazendo com que isso seja gradativo para chegar com a criança. Tem gente que até mistura um arroz com quinoa, um arroz com arroz integral, pouquinho, né? Um pouco de arroz branco, um pouco de arroz integral. Mas assim, que a casa toda participe disso. Porque eu acho que todo mundo vai ser beneficiado por isso. Bom, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar de alguns fatores emocionais envolvidos nessa mudança toda. E se chegou a hora da mudança para sua família também, o que você deve fazer? Quais os primeiros passos? A gente já está dando algumas dicas aqui, mas vai ter mais depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta. O assunto No Plantão de hoje, aqui no Vida e Saúde, é a obesidade e como ela pode ser tratada e melhor abordada em família. A gente estava falando aqui como é importante a família participar e entender que não é só uma dieta, não é só o regime daquela criança. Ela pode se beneficiar também de uma mudança alimentar em geral, né, Patrícia? Agora, a nossa cultura mudou. Hoje em dia os pais saem para trabalhar muito cedo, muitas vezes as crianças passam o dia inteiro sozinhas e num ambiente restrito, porque elas não têm mais possibilidade de brincar na rua como eu fiz, por exemplo. Brincava na rua, me sujava, gastava muita energia. Elas ficam confinadas muitas vezes à televisão, à internet e com um alimento que seja rápido de preparo. A gente sofre a consequência da ingerência das políticas públicas, né? Então, hoje em dia, os pais, eles têm que promover para a criança a segurança dela, o seguro de saúde dela, a escola dela, entre outras coisas. Isso fez com que o pai e a mãe tivessem que ir para o mercado de trabalho. E eles vão ralar muito mais. Isso. As nossas necessidades também mudaram. Antigamente, qual que era a comida do brasileiro? O prato tradicional, arroz, feijão, um prato principal e uma salada. Hoje, o brasileiro não aceita mais comer todos os dias isso. Isso de tudo não é ruim, porque você aumenta o leque, né, do que você pode colocar. Isso, que você pode colocar dentro de casa. Mas essa questão das crianças ficar confinadas em casa, porque na rua existe um problema muito grande dela, ou ser atropelada, ou ser sequestrada, né? A criminalidade está
Criminalidade enorme, o governo não dá conta de políticas públicas eficientes para a segurança. Então a criança fica confinada em casa ao computador, à televisão, é a síndrome do monitor, né? À televisão, aos jogos eletrônicos, e isso faz com que a criança não gaste o que ela poderia gastar se fosse uma criança que pudesse ser criada junto com colegas numa rua protegida, brincando. Subindo em árvore. Isso, subindo em árvore, brincando de pega-pega, de esconde-esconde, de Betsy, né? Essas E brincadeiras pensando são nessas comuns pra gente. brincadeiras, a gente nem pensava em comida. Agora, se você está na televisão, você é sugestionado Sim. por um alimento, então você vai beliscar guloseimas o dia inteiro. Existe o fator psicológico, a ansiedade, ela faz com que você pense que se alimentando, você está diminuindo, amenizando o sintoma dela. Traz alento Isso já também. é comprovado cientificamente, a sensação do prazer. Quando você come, você tem o seu prazer sustentado. Então, imagina só, um indivíduo em casa, sem fazer absolutamente nada. Ele vai ter que, de alguma forma, manter esse prazer dele. Certo. E geralmente vem pela boca, ele vai querer se alimentar. O exercício físico, por que quando a nossa geração, que ainda brincou muito na rua, Teru, a gente não sentia muita fome? O exercício físico regula o apetite. E ele dá essa sensação de prazer também. E dá a sensação de prazer. Você produz adrenalina, que ajuda você a ter essa sensação de que está tudo bem, sabe? Mais rápido do que se você fosse e de repente comesse um chocolate. Só que hoje em dia você consegue essa sensação mais rápida se você for apelar para um doce. Agora, Patrícia, esse é um problema real que muitos brasileiros enfrentam, inclusive gente simples, não é? Mas como você disse, a obesidade não escolhe mais classe social, não escolhe mais economia, está em todos os lugares. Como que a gente lida com o problema? Se o pai precisa trabalhar, a criança vai ficar sozinha em casa, ela tem acesso à guloseima, como que a gente consegue equilibrar todos esses fatores e resgatar a saúde? Olha, a estratégia para você combater isso tem que ser muito particular, é muito individual. Eu sempre falo que não existe uma fórmula que possa ser usada para todos. Por isso que existe um nutricionista, porque ele precisa ter essa sensibilidade. Conhecer a cultura familiar. Isso, de coletar dados. Você tem que dedicar tempo para saber qual que é o costume daquela casa, qual que é a dinâmica familiar, para você poder traçar estratégias que sejam eficientes para aquela família e possíveis, palpáveis, práticas. Porque da mesma maneira que hoje em dia o acesso a qualquer tipo de alimento é democrático, tem que ser democrático também a questão individual, de você tratar individualmente aquela família. Você tem que olhar de maneira muito particular. Então, por exemplo, aquilo que eu passo para a sua família não é o mesmo que eu posso passar para a minha família. Porque nós temos costumes diferentes, nós temos biotipos diferentes, nós temos atividades físicas diferentes. E tudo isso precisa ser observado. Mas um ponto muito importante, que eu acho que já pode ser geral. A casa tem que se preocupar em gastar tempo com os filhos. Os pais têm que gastar tempo com os seus filhos. Mesmo que a mãe e o pai estejam no mercado de trabalho, batalhando para o sustento, você tem que ter o tempo para os seus filhos. E talvez essa inatividade física vai ser quebrada pelos pais. Você não confia em deixar seus filhos na rua? Vai para a rua com eles. Vai para uma quadra pública com eles. Vai correr com eles. Vai andar de bicicleta. Vai andar de skate. Vai para um parque. Vai para uma natação com seu filho. Programa atividades que vocês possam fazer juntos. Né? Veja bem, tem pais que falam, eu faço natação. Vai junto no mesmo horário com seu filho, vamos malhar junto. Vamos tentar fazer com que de alguma forma eu consiga fazer junto com meu filho aquilo que eu acho que é prioridade importante para mim. Quanto à alimentação, a alimentação igual para todos. O volume é diferente, eu sou maior, o outro é menor. Mas é a mesma refeição para toda a família. O meu filho não gosta de purê de batata, então a mesma batata eu vou cortar e vou fritar. Não, peraí. Então, ao invés do purê de batata, vamos cortar a batata, fazer ela corada no forno. Vamos fazer uma solução para a família toda. Que seja boa para todo mundo. Que seja boa para todo mundo. E a disponibilidade, a super disponibilidade de guloseimas também dá para ser reduzida? Sim. Olha, o que adianta você falar para o seu filho, olha, a partir de agora nós não vamos usar nos lanches
né, nos intervalos das principais refeições, os biscoitos recheados, os chocolates, as balas, o sorvete, o salgadinho, os chips, entendeu? Não compre. Se não pode, não compra. Tem outras coisas, frutas. Tem outras coisas, existem outros ambientes que a criança vai ter acesso a isso, concorda? Com certeza. Então, aniversário, por aí na rua. E quando a criança for exposta a esse tipo de alimento, que você também não tenha uma atitude tão proibitiva para ele. Não pode. Sabe, você tem que ensinar a criança desde cedo ao que é certo e ao que não é certo. Não ao que é errado, ao que não é certo. Ensinar ela a controlar o apetite dela. Ensinar ela ali tem uma barra de chocolate. Querido, você pode comer um quadradinho de chocolate, mas não a barra inteira. Já está ensinando aí o princípio do controle, do autocontrole. Do autocontrole. Isso vai refletir em outras coisas, como a gente já comentou. E dá um exemplo. Não adianta você falar para seu filho comer um quadradinho e você comer a barra inteira. Olha, o papai pode comer a barra inteira porque o papai é maior que você? Não. Não. Né? Peraí, vamos dividir um quadradinho para mim e outro quadradinho para você. Tá certo, Patrícia, ótima. Eu acho que já é um bom começo, mas a questão da individualidade, procure profissionais, tem muita gente preparada aí para atender, para ajudar você nesse caminho que é desafiador, mas que é muito, muito compensador. Patrícia, obrigada e a gente espera você amanhã, viu? Vamos agora acompanhar a Dica Vida e Saúde. Na volta você confere aqui como preparar um tônico todo natural aí na sua casa. Não guarde mágoas. Faz mal para a saúde e para a alma. Teve um problema no trabalho, na escola ou na família? Seja corajoso. Valorize o seu próximo. Ame. Perdoe. Muito bem, como prometido, a gente disse no começo do programa que ia te ensinar a fazer um tônico. Agora é esse momento. Doutora Jaqueline Kovalzuk, que é farmacêutica aqui na clínica, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. E dividir um pouquinho do que você faz todos os dias aqui na clínica. Tônico facial. É facial? Corporal. Corporal. Tônico. Então eu não sei errado, gente. Me desculpe. É tônico corporal. Corporal. Ontem vimos um esfoliante natural. Sim. Então o esfoliante vai limpar a pele e o tônico vai ajudar na limpeza também. Então, qual que eu depois, faço primeiro? Depois do esfoliante? Primeiro o esfoliante, depois o tônico. O tônico ele vai preparar para a hidratação do corpo, que é uma outra proposta que vamos ensinar. Apresentar logo mais, logo mais. Sim. O que você vai precisar para fazer esse tônico, doutora? Neste composto já é um pouquinho mais elaborado, porque você vai precisar comprar alguns componentes e eles são específicos, tá? Em regiões assim, aqui em São Paulo você encontra na Praça da Sé, ali na região onde vende várias essências. Ali você vai encontrar a água de rosas, que essa tá proposta aqui pra gente, tá? Para esse tônico. Quanto de água de rosas? Uma xícara de água de rosas. Quanto em ml? Uns 250 ml. Tá? Separo num recipiente. Aí esse outro aqui é 15 ml ou uma colher de chá de extrato glicólico de aloe vera, que é aquela nossa babosa, bem conhecida. E tá? tem a função de ser também cicatrizante. Cicatrizante, vai ajudar nessas áreas ali do corpo que precisa melhorar, rejuvenescer, regenerar, então ele vai atuar. E os óleos essenciais. Eu tô sentindo um cheirinho por aqui, lavanda gostoso. Predomina o ambiente, então nós vamos utilizar 10 gotinhas de óleo essencial de lavanda e 3 de alecrim. Alecrim vai ajudar a estimular a circulação na área colocada. Então, única coisa, separando tudo, eu só vou misturar na água, ok? E os óleos essenciais, a lavanda 10 gotinhas e alecrim 3 gotas também já estão junto aqui. Olha o aroma dos Muito dois. bom. Alecrim, agora, lavanda. a função desses óleos essenciais é mais para garantir um aroma ou eles têm funções também terapêuticas? Além do aroma, que é uma terapia, porque a lavanda ela já exala esse perfume e ele já age no sistema nervoso central, acalmando o nosso organismo. Quando você aplica na pele, além de relaxar e acalmar o nosso sistema, ele vai atuar como
produto de limpeza, ele é antisséptico. Ótimo. Então, as duas coisas combinadas. O alecrim que vai ali também vai ajudar a estimular a circulação e a oxigenação do corpo. Então, todas essas coisas combinadas, você tem um produto para tonificar. E dá para guardar esse produto, doutora? Olha, não por muito tempo. Você vai usar essa quantia uma ou duas vezes ao mês. A esfoliação você vai aplicar uma vez ao mês. Só? Eu achei que fosse uma vez por semana. Não, porque como é uma esfoliação mais intensa, você vai abranger várias camadas de pele. Então, para que o seu organismo tenha um tempo suficiente de regenerar e se refazer. Então, uma vez por mês é o suficiente. Olha só, gente. E essa quantidade vai ser o suficiente também para a aplicação no corpo. Como é a região corporal, você vai aplicando como se fosse uma massagem. E a água de rosas? Qual é a função da água de rosas? Como, além do aroma, a água de rosas contém propriedades regenerativas da nossa pele. Então, ali contém princípios extraídos das pétalas da rosa, que é algo maravilhoso. Então, vai ajudar a regenerar, principalmente a nossa pele do corpo, né? Que legal. Que é uma pele mais, não é tão delicada, mas é uma pele mais grossa, mais resistente. Verdade. Então, a água de rosas, ela vai ajudar, a pele vai absorver e a renovar essas células. O esfoliante eu vou passar antes do banho e o tônico. Posso passar depois do banho? Depois do banho. Porque você já vai preparar a sua pele para a hidratação. Que vai ser o passo seguinte. Muito bom. Aí com um pano que você tiver, esse é um paninho de algodão para o rosto. Mas esse tônico aqui é para o corpo. Mas deixa eu passar um pouquinho no meu braço. É só um modelo para você passar nessa região. Para eu ficar perfumada. Gente, tem segredo o aroma é sempre massagem circular. Tá. Então, olha, você vai aplicar nas costas, você vai pedir ajuda para o marido ou pedir ajuda para alguém que está em casa cuidando de você. Vai passando desse jeito. Isso mesmo. Não tem segredo nenhum. Então, depois desse passo, eu tô pronta para hidratação. Hidratação. Depois que todo esse produto ele absorveu na sua pele... Eu não vou secar, então. Não, passei e vou deixar secar. Não vai secar. Você já viu que você já aplicou e já absorveu? Já. Então, ela já está pronta para um outro tratamento que vem a seguir. Que nós aprenderemos, olha só, amanhã. Muito obrigada, viu, doutora? Okay. Amanhã tem hidratação, então você aprende de forma natural aqui. Tem sido uma progressiva aqui. Primeiro esfoliação, depois tônico e agora amanhã hidratação, tá bom? Obrigada, doutora, e até amanhã. Até. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem empanada de berinjela aqui, rapidinho. Não sai daí não, o Felipe já volta. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, agora é hora de culinária. O Felipe prometeu pra gente uma receita de empanado de berinjela. Eu achei que fosse tipo um pastel. Um pastel. Mas é berinjela empanada. Isso, berinjela empanada. Difícil fazer berinjela empanada sem fritar. Quero ver o milagre que você vai aprontar pra gente. Dicas também simples e fáceis, não só com a berinjela. Quem quiser fazer, por exemplo, com uma cenoura, com uma abobrinha, com rabanete, com a beterraba, com a couve-flor. Essa dica serve muito bem. Ah, mas Felipe, eu uso um ovo. Não vai precisar usar ovo. Você vai poder agora cortar tudo que é de animal para fazer o seu empanado. Você sabe que essa semana a gente está falando sobre alimentação e estilo de vida alimentar da família. E a berinjela empanada e a couve-flor empanada eu lembro da minha avó. Que legal! Comidinha de vó. E às vezes assim... A gente ouve muito da berinjela à parmegiana, né? Mas a minha avó fazia só a berinjela e aquilo era mistura, ou só a couve-fllor também, ela fazia uma massinha, mas era frita, era a maneira convencional. E é uma comida de conforto pra mim, que eu lembro de família. Que delícia, Teru. Aconchego. Muito bom. Espero chegar pelo menos uns 10% aí você manda do que sua bem. avó fazia. Imagina. Diga aí pra gente, chefe, o que você vai precisar? Olha, de ingrediente a gente vai usar hoje uma berinjela inteira, cortada em rodelas. Se você quer ser mais específico, de 1 centímetro e 1 milímetro. Gordinha, então. Deixa eu tirar essa forma daqui. Perfeito. Olha só, a gente pode ver de lado, de frente. Tá? Vou usar 2 colheres de sopa de cheiro verde. Seria, então, salsinha. Ok. Cebolinha. Vou usar 1 colher de sopa de alho.
alho já triturado. Quantas unidades, Felipe? De 2 dentes a 3 dentes pequenos, ok? Nada muito grande. Eu vou usar também o suco de 1 limão, 1 colher de sopa de sal. Sopa? Vai bastante assim? Vai bastante. Rasa. Porque eu quero que solte bastante líquido a berinjela. Tá. Vou usar 3 colheres de sopa de água. Vou usar azeite a gosto. E farinha de rosca do nosso pão integral daqui. Quem tiver de casa lá, farinha de rosca de casa, pode usar a sua, não tem problema. Tá bom. Bom, a gente vai acompanhar rapidinho essa receita, o passo a passo da empanada de berinjela ou berinjela empanada. Mas antes a gente vai acompanhar o quadro Raio-X Vida e Saúde. Olá pessoal, você aí de casa que nos assiste, é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez no nosso quadro Raio-X de hoje. Iremos falar para vocês hoje sobre os rótulos das embalagens. O que devemos saber, como conviver com essa informação que muitas vezes fica desconhecida. Ela está no rótulo, mas nós não atentamos para elas, porque são letras minúsculas, siglas que nós não identificamos quais são. O que devemos fazer então para sabermos o que realmente estamos ingerindo, o que estamos levando para a nossa casa, como estamos alimentando a nossa família e nossos filhos? Nós temos aqui um dos principais alimentos industrializados que está presente não só na sua forma concentrada, mas também embutido em muitos outros alimentos. O tipo de margarina é uma gordura trans. É uma gordura que ela é dificílima de digestão, ela fica aderida às nossas artérias, formando placas de ateroma, fazendo assim com que haja uma obstrução, podendo levar ao infarto, aumento de colesterol. Então, é um alimento, né, um falso alimento que deve ser evitado nas nossas mesas. Então, nós também temos aqui para falar para vocês as colas, né, os refrigerantes, também essas bebidas gaseificadas contêm uma grande quantidade de açúcar. Em uma lata como essa de refrigerante, você vai encontrar 10 colheres de sopa de açúcar refinado, algo que você não consumiria normalmente. E você consegue ingerir essa bebida, apesar de ser tão doce, devido ao ácido fosfórico que contém nessa bebida e que também vicia. Então as pessoas ficam dependentes desse tipo de bebida, que são riquíssimas também em sódio, elevando a pressão arterial. E também a obesidade e outros problemas mais. Então vale a pena nós atentarmos para o líquido que realmente nutre as nossas células, que é a água, e não esse tipo de bebida. Ele também, devido ao seu alto teor de sódio, também provoca um problema renal. Então muitas pessoas têm desenvolvido problemas renais devido ao uso excessivo desse tipo de bebida. Também nós ficamos aqui com essa dupla, não é verdade? Logo de manhã, as crianças antes de ir para a escola, as mamães fazem questão, ou na mamadeira, ou no copo, ou no lanche, de fazer para suas crianças esse achocolatado com o leite. O leite na caixinha, tudo de bom que ele tinha, praticamente foi consumido. Por quê? Esse leite, você vê uma sigla escrito UHT, que quer dizer Ultra High Temperature. Ele foi elevado a altíssima temperatura, todos os seus micro-organismos foram totalmente destruídos. Então, o seu benefício para nós realmente fica isento. E nós temos um achocolatado à base de muito açúcar. Então, as crianças já vão para a escola hiperativas, agitadas, com baixa concentração, dificultando o aprendizado. Também nós temos outras bebidas já prontas, elas facilitam a vida em termos. Você pode ter uma praticidade de trazer para dentro da sua casa, colocar no seu armário, na sua geladeira, ter menos tempo de preparo de alimento, mas ter um grande prejuízo ao longo do tempo. Então, vale a pena a dica aí para que você leia os rótulos. E já temos pesquisas que indicam que 75% dos rótulos contêm erros.
eles não contêm tudo realmente o que está presente naquele alimento. Então fica aqui a dica para você que tudo que é natural realmente é o melhor. Aí você pode falar, poxa, mas também as frutas, as verduras têm muito agrotóxicos, mas ainda eles são compatíveis com o nosso organismo. Esse tipo de alimento industrializado, nessas embalagens, eles não são compatíveis. Então eles causam um esforço muito grande do nosso organismo para na digestão e na síntese desses alimentos e até mesmo na sua excreção. Nós temos os potes de sorvetes altamente calórico, com alto teor de gordura, de açúcar, de corante. Aqui nós temos um corante chamado corante caramelo. É um corante feito à base de muito açúcar, que ele envolve a nossa célula, fazendo com que ela crie assim, dificuldade para ser multiplicada, para ter saúde, para levar saúde para o nosso organismo. Então, vamos evitar esse tipo de alimento, né? Porque para você eliminar essas calorias é muito difícil. Então fica aqui uma dica para você, o nosso raio-x de hoje, que você possa levar para sua casa muita saúde. Muito bem, estamos de volta e agora sim é hora de acompanhar o passo a passo da berinjela empanada. Felipe disse que não vai usar fritura, não vai usar ovos, não vai usar gordura do mal e vai fazer berinjela. E olha, tá bonita. Vou mostrar aqui já pra vocês, tá bonita, Edinho, olha aqui. Né? Dá pra fazer a berinjela parmegiana, dá pra comer assim, dá pra servir no churrasco. Com molho de tomate por cima, quem quiser usar um queijinho já vegano, pode usar um queijinho vegano. A gente sabe hoje que a Superbom tem um queijo vegano e outras marcas também. Você pode comer da maneira que você quiser, até em berinjela, digo lasanha de berinjela. Olha, ficaria delícia, ótimo. Maravilha. Vamos Vai lá, Felipe. Então, para nossa receita hoje, eu vou colocar de molho, então, a berinjela num bowl. Vou abrir bem ela assim, ó, e colocar no fundo. Tá bem, ó? Pronto. Colocando ela dessa maneira, eu vou utilizar agora uma colher de sopa do nosso alho, ok? Então eu vou espalhar ela legal, o alho. Vou colocar a salsinha, muito bem espalhadinha. Gente, diferente de tudo que eu imaginei para uma berinjela empanada, viu? Vou colocar a cebolinha. Olha só. Você vai fazer uma marinada, é isso? Perfeitamente. Uma marinada com água, o sal, né? Uma colherzinha de sopa de sal, mas não muito cheia, nem cheia estava mais para vazia do que É, que aí você cheia. colocou pouca berinjela para caber na nossa vasilha, né? Isso. Vou acrescentar então agora, olha, o limão. Vou colocar o suco do limão inteirinho, tá? É muito importante que tenha sal e limão, para que ela já comece a cozinhar, então, antes mesmo de você levar ela ao forno. Então, eu já vou colocando o limão. Ah, mas Felipe, só o limão, o sal? Não, aqui eu ainda vou colocar um pouco de azeite e água para terminar nosso tempero. Nossa marinada, gente, o ideal é que ela fique pelo menos 1 hora na geladeira. E o sal e o limão, existem alguns tipos de cocção, né? Tem cocção por vapor, tem cocção direto no fogo, tem cocção química, que é o caso do sal e limão. Você vai ver que vai dar uma alteração boa na textura da berinjela e também já absorve bastante sabor. A berinjela é bem esponjosa, né, Felipe? Bem esponjosa. E é bom que o limão tira também aquele picante que ela tem, né? A gente sabe que de vez em quando a gente come uma berinjela, ela dá aquela ardida na boca. Então aqui vai ficar na geladeira por 1 hora e vai perder essa ardência, vai perder um pouquinho dessa cor mais branquiçada dela, vai ficar um pouquinho mais escura. E é isso mesmo, tá, gente? Esse é o passo principal. Cubra agora com papel alumínio ou um papel filme e leve por pelo menos 1 hora na geladeira. Tá, voltando, como a gente vai adiantar aqui o processo, voltando da geladeira. Voltando da geladeira, a gente vai fazer o seguinte, Teru. Ela já bem molhadinha, olha só. Deixa eu pegar aqui e fazer então a nossa sequência. Olha só, ela já bem molhadinha, a gente vai... Você acabou não colocando azeite aqui. Perfeito, né, Teru? Tem problema? Tem razão. Não, na verdade não, a gente pode colocar o azeite também na assadeira. Na assadeira. Tá. Olha, vou voltar de novo, vou molhar mais um pouquinho. Vou colocar
na farinha de rosca, olha só. Olha, adere bem mesmo, gente. E ela vai ficar aí, então, para levar a assar. Bem? Então o segredo é molhar nessa marinada. Nessa marinada, ter esse sabor que a marinada tem. E deixar sempre agir por bastante tempo, tá, gente? Fazer imediatamente não vai funcionar muito bem. Tá. Pronto. E ele vai assar, Teru, por 30 minutos no forno de 150 a 180 graus. Ótimo. Não é nada. Gente, então dá pra fazer com abobrinha, dá pra fazer com a couve-flor, dá pra fazer com cenoura, pimentão, dá pra fazer um tempurá. Um tempurá perfeito. Com todos os tipos de legumes. Que beleza. E super simples, super Também fácil. Achei. Também achei. O melhor de tudo, gente, saudável, não vai ter colesterol. Aliás, a berinjela é um alimento pró-colesterol, né? Ela cuida do colesterol bom, ela mantém os níveis de gordura saudáveis no corpo. Posso provar, chefe? Por favor, Teru, pode sim. Vamos ver a receita de empanada de berinjela. Olha que linda. Vai ficar até dourar, então. Isso. Dourou, ficou macia, você pode tirar. Às vezes ela doura e não fica macia, ok? Então ela tem que estar macia aí, senão não adianta. Daí significa que o forno não estava muito alto. Perfeito. Claro. Muito bem temperada. Muito saborosa. E versátil. Dá pra fazer a lasanha, molho branco, molho vermelho. Dá pra fazer a la parmegiana. A Nana ensinou aqui pra gente uma vez a torre de berinjela. Aí você intercala camada de tomate com camada de tofu. E ela ainda jogou um limãozinho siciliano, ficou maravilhoso. Dá pra fazer recheio de pão. Dá pra fazer o que mais, chefe? Dá pra fazer patê não, né? Ela já tá pronta pra comer assim. Já. Teria que fazer uma lasanha, um assadinho de berinjela. Eu gosto muito de fazer assim, eu encho ela na forma, preencho a forma inteira com ela, ponho o molho de tomate em toda a forma e acrescento então ou castanha triturada ou um queijinho vegano por cima. Levo mais um Já deu água na boca, olha. Você viu que aqui salivou. E ó, ela tá bem picante, o limão ficou bem, o sabor tá bem gostoso, do jeito que eu gosto. Muito obrigado. Quem não Que gosta bom. de muito picante, acaba deixando, pode colocar menos limão. Certo. Carrega mais na água, no sal, deixa o sal normal, né? E tira um pouco do limão, mas eu amo picante, então... O ideal é que esteja Aí bem tem que temperado. colocar um molhinho mais light pra não brigar com a berinjela. Um molho branco, quem sabe... Manda cairia bem. muito bem. E você gosta de fazer o quê? Você gosta de berinjela, você gosta de chuchu, você gosta de abobrinha, você gosta de couve-flor? Como é que você faria essa receita aí na sua casa? Conta pra gente. E aliás, você pode mandar desafios pro chefe. Tem gente que mandou desafio já de coxinha, que eu lembro. Pavê, que eu me lembro também. Rabanada. Esses desafios deixam o nosso chefe feliz, ele gosta de um desafiozinho aqui. Como é que ele pode transformar a sua receita deliciosa, mas não tão saudável, numa receita maravilhosa e saudável? É isso, chefe? Com certeza. Ó, se você quiser acompanhar outras receitas que o chefe passou aqui no Vida e Saúde, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Nem todas as receitas estão lá em formato de vídeo, a grande maioria sim, mas algumas receitas, todas as receitas estão lá, pelo menos por escrito. Você imprime e vai para a cozinha. Uma dica legal para quem está iniciando, para quem não tem tanta prática na cozinha é: faça uma oração antes de ir para a cozinha e peça para que Deus te dê sabedoria, para que Ele conduza as suas mãos, porque esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui vai desenvolver saúde, vai desenvolver o intelecto da sua família, vai desenvolver outras habilidades, outros comportamentos da família, como a gente conversou mais cedo com a nutricionista aqui no Vida e Saúde. E essa é uma função que você não pode muitas vezes delegar para ninguém, mas que você tem condições de desempenhar. Então a gente está torcendo e a gente quer que você também faça isso e ore. A bênção de Deus faz toda a diferença na nossa vida, né, Felipe? Com certeza, na cozinha e na vida pessoal. Gente, Vida e Saúde fica por aqui. Um abraço e até semana que vem não, até amanhã. Até amanhã. Tchau.